O som agudo do choro de Sebastião cortava o ar pesado da mansão como se fosse um alarme que ninguém conseguia desligar. Lá fora, a noite se derramava sobre os jardins impecavelmente podados, mas lá dentro, o ambiente parecia mais um campo de tensão. Esperança Morales, ajoelhada no hall, esfregava o chão de mármore pela terceira vez naquela noite. O pano úmido se movia mecanicamente sob suas mãos calejadas, mas o coração dela estava longe dali. Cada lamento vindo do andar de cima parecia apertar uma ferida que ainda não havia cicatrizado. Ela respirou fundo, tentando manter o foco no trabalho. Desde que chegara ali, aprendera que manter-se invisível era a melhor forma de evitar problemas. Mas aquele som atravessava qualquer armadura que ela pudesse ter. Ele vai se machucar se continuar chorando assim, murmurou para si mesma, sem perceber que estava falando alto. No quarto do segundo andar, Sebastião, de apenas 2 meses, agitava os bracinhos de maneira descoordenada, o rosto ruborizado e os olhos semicerrados de tanto esforço. Uma mamadeira com leite talhado repousava ao lado do berço, exalando um odor azedo que denunciava o descaso. A babá, Camila Ruiz, havia saído no fim da tarde dizendo que iria à farmácia buscar o leite especial. Na verdade, estava no shopping com amigas, como fazia com frequência. Para ela, cuidar do bebê era apenas um meio fácil de garantir um salário generoso, sem grande esforço. Trancado no escritório, Rafael Mendoza tentava se concentrar em uma reunião virtual com investidores estrangeiros. O rosto pálido e as olheiras fundas denunciavam noites mal dormidas e um luto mal resolvido. Desde a morte de Valentina, sua esposa, evitava encarar por muito tempo o berço do filho. "Senhor Mendoza, o senhor confirma a proposta?" perguntou a voz distante na tela. "Sim, podem seguir", respondeu sem convicção, o olhar fixo na foto de família sobre a mesa. Esperança soltou o pano de limpeza e ficou imóvel por um segundo. O choro do bebê parecia mais fraco, e isso a alarmou. Subiu as escadas correndo, ignorando o protocolo de não entrar nos quartos sem autorização. Ao empurrar a porta, sentiu o coração disparar. Sebastião estava ofegante, a pele quente demais, as mãozinhas abrindo e fechando como se buscassem algo que ele não conseguia encontrar. Esperança correu até ele, pegou-o no colo e tentou oferecer a mamadeira. O cheiro ruim a fez recuar imediatamente. "Meu Deus!" murmurou, sentindo o desespero crescer. O instinto falou mais alto que qualquer regra. Desde a perda de seu próprio bebê, 6 semanas antes, ela ainda produzia leite. O momento em que segurou Sebastião nos braços foi como reviver o pior e o melhor de si ao mesmo tempo. Sentou-se na poltrona ao lado da janela, afrouxou o uniforme e ofereceu o peito. O bebê se agarrou com uma força surpreendente, sugando como se estivesse recuperando a vida perdida nas últimas horas. O choro cessou. Um silêncio quase sagrado preencheu o quarto. Esperança o olhou, sentindo uma mistura de dor e paz, como se naquele instante pudesse, de alguma forma, reparar o que não conseguiu salvar no passado. Rafael subiu alguns minutos depois, intrigado com o repentino silêncio. Ao abrir a porta, congelou. A cena diante dele parecia saída de um sonho, ou de um escândalo. Esperança, de uniforme amarrotado, amamentava seu filho. A luz do abajur dourava o rosto sereno de Sebastião. Rafael sentiu uma confusão de emoções. Alívio, estranheza, indignação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz baixa e dura. Esperança quase saltou da poltrona, cobrindo-se às pressas. "Senhor, por favor, eu posso explicar." As palavras se atropelavam enquanto ela relatava sobre a mamadeira estragada, a ausência da babá e a febre do bebê. Rafael olhou para Sebastião, adormecido e tranquilo nos braços dela. Algo raro desde o nascimento. O que viu o desarmou por um momento, mas ele não respondeu. Apenas pediu que ela voltasse ao trabalho e deixou o quarto, o pensamento girando em círculos. Na manhã seguinte, o clima na mansão estava estranho. Camila voltou sorridente, carregando sacolas de compras como se nada tivesse acontecido. Encontrou Sebastião dormindo e comentou com falsa inocência: "Uau, que milagre! Ele não chorou a noite toda?" Rafael respondeu apenas com um aceno, mas a ideia de que algo fora do normal tinha acontecido começou a se espalhar. No café, Camila sondou a cozinheira, Dona Carmen, sobre Esperança.
Descobriu da pior forma que a jovem havia perdido o filho recentemente e que o marido a abandonara logo depois, acusando-a injustamente. Um lampejo de ciúmes acendeu-se nos olhos de Camila. Aquela ligação entre Esperança e o bebê poderia ameaçar seu emprego. No mesmo dia, começou a plantar boatos. Primeiro, insinuou para Carmen que Esperança estava obsessiva com Sebastián. Depois, ligou para Patrícia Montalvo, a vizinha mais fofoqueira, contando em tom conspiratório que havia flagrado Esperança amamentando o bebê como se fosse dela, e sugerindo que talvez estivesse tentando se aproximar de Rafael. Em poucas horas, o telefone de Rafael começou a tocar com ligações de conhecidos preocupados. Sua sogra, Dona Esperança, mãe de Valentina, foi direta. Filho, cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Você está vulnerável. Alejandra, melhor amiga de sua falecida esposa, foi ainda mais incisiva. Valentina ficaria horrorizada. Cada nova ligação alimentava uma dúvida que Rafael tentava ignorar. A imagem de Sebastián sorrindo nos braços de Esperança lutava contra o coro de advertências vindas de todos os lados. No fim, a pressão venceu. No dia seguinte, chamou Esperança ao escritório. Mantendo a postura formal, disse que estava encerrando o contrato dela. As pessoas estão falando e eu não posso permitir que isso afete meu filho. Ela tentou argumentar, explicar, mas percebeu que nada do que dissesse mudaria a decisão. Pediu apenas para se despedir de Sebastián, mas Rafael recusou. É melhor assim. Esperança saiu com uma pequena sacola e o uniforme encharcado pela chuva que caía lá fora. Ao vê-la atravessando o jardim, Rafael sentiu um aperto inesperado no peito. Pensou em chamá-la de volta, mas o toque insistente do telefone trouxe de volta a racionalidade que ele julgava necessária. Patrícia, do outro lado da linha, elogiou sua prudência. Ele desligou sem responder. Nas semanas seguintes, Sebastián voltou a chorar dia e noite. Nenhuma das babás contratadas conseguiu acalmá-lo. O bebê rejeitava a mamadeira, perdia peso e parecia definhar a cada dia. O pediatra, Dr. Villanueva, alertou. Bebês também adoecem de tristeza. Rafael evitou pensar no que aquilo significava, mas o sentimento de que algo essencial havia sido arrancado da vida do filho crescia a cada madrugada insone. Enquanto isso, Esperança experimentava o inferno de viver nas ruas. Os primeiros dias foram uma sucessão de portas fechadas por falta de referência profissional. O dinheiro acabou rápido e logo ela estava dormindo em bancos de praça, fugindo de assediadores e aprendendo com outros sem teto os truques básicos para sobreviver. O peito ainda produzia leite, lembrando-a todas as manhãs de que havia um bebê em algum lugar que talvez sentisse a sua falta tanto quanto ela sentia a dele. O frio das madrugadas castigava a Esperança sob a marquise de um prédio abandonado. O jornal que usava como cobertor pouco fazia para impedir o vento de atravessar suas roupas finas. Nas primeiras noites, ela chorou até dormir, lembrando-se de Sebastián e da forma como ele se acalmava em seus braços. Com o passar dos dias, as lágrimas deram lugar a um silêncio pesado, um vazio que nem mesmo a fome conseguia preencher. Na terceira noite nas ruas, conheceu Dom Esteban, um senhor de cabelos grisalhos e olhar bondoso. Primeira vez por aqui, não é? Perguntou, estendendo-lhe um pedaço de pão. Esperança assentiu, sem coragem de contar sua história. Esteban, sem pressionar, indicou um lugar mais seguro para dormir, debaixo de uma ponte onde outros sem teto se reuniam para se protegerem mutuamente. Aqui ninguém mexe com ninguém, garantiu. O grupo a recebeu com desconfiança no início, mas logo perceberam que ela não representava ameaça. Havia ali Dona Mercedes, que perdera a casa por causa de dívidas do filho, e Jorge, um rapaz que fugira de um lar violento. Entre eles, aprenderam a se ajudar para encontrar comida, dividir cobertores e vigiar uns aos outros. A regra é simples: mantenha sua dignidade, mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-la, disse Mercedes certa noite. Enquanto isso, na mansão, Sebastián chorava sem descanso. Rafael, exausto, tentava conciliar o trabalho com a atenção ao filho, mas a situação se tornava insustentável. A babá mais recente, Carla, desistiu após 2 dias. Senhor Mendoza,
Essa criança não está apenas com fome ou cólica. Ele parece sofrer com a ausência de alguém. Rafael evitou admitir, mas no fundo sabia exatamente de quem ela estava falando. O pediatra reforçou a preocupação. Sebastião estava perdendo peso rapidamente e corria risco de desidratação. Se não houver melhora, vamos precisar interná-lo, alertou. A palavra internar ecoou como um golpe. Rafael se lembrava da última vez que esteve em um hospital por tanto tempo, quando perdeu Valentina. Não queria reviver aquele cenário, mas o choro incessante do filho o estava empurrando para a mesma estrada. Na rua, Esperança enfrentava um dilema diário: procurar emprego e ser rejeitada por não ter referência, ou buscar abrigo e correr o risco de perder as poucas chances que surgiam. A cada negativa, a lembrança de Sebastião ficava mais viva, como se ele a chamasse de algum lugar distante. Será que está bem, meu pequeno? Murmurava ao recolher latinhas para vender. Uma manhã, ao tentar se aquecer no sol tímido da calçada, começou a tossir de forma violenta. A febre subiu rápido, deixando-a fraca demais para caminhar. Esteban insistiu para que fosse ao posto de saúde. Lá, recebeu diagnóstico de pneumonia em estágio inicial, além de desnutrição e desidratação. Recebeu antibióticos e orientações, mas sem um lugar para se recuperar, sabia que a melhora seria lenta. Na mansão, as noites eram um tormento. Rafael tentava de tudo: músicas de ninar, passeios pelo corredor, massagens, mas Sebastião só se acalmava por minutos. As olheiras de Rafael aprofundaram-se e a produtividade no trabalho despencou. Uma tarde, exausto, saiu ao jardim para respirar e encontrou Camila falando ao telefone num tom suspeito. Ao se aproximar, ouviu-a negociar a venda de medicamentos infantis, os remédios de Sebastião. A raiva subiu instantaneamente. "O que está fazendo com as coisas do meu filho?" exigiu. Camila gaguejou, inventando uma história sobre ajudar a mãe doente. Pressionada, confessou: "Eu menti sobre Esperança. Disse que ela estava se aproveitando porque estava com ciúmes. Ela cuidava melhor dele do que eu." As palavras caíram como pedras sobre Rafael. Ficou alguns segundos em silêncio, tentando absorver a revelação. "Saia da minha casa agora", ordenou a voz gelada. Sozinho no jardim, sentiu o peso da culpa esmagá-lo. "Eu a joguei na rua por uma mentira, e agora meu filho está doente por causa disso." Naquela noite, tomou a decisão de procurá-la. Mas onde? A cidade era grande demais. Começou pelas ruas próximas, perguntando discretamente em padarias, mercearias e pontos de ônibus. Ninguém sabia. No segundo dia, expandiu a busca para abrigos e centros comunitários. Em todos os lugares recebia a mesma resposta: "Muita gente passa por aqui, senhor. É difícil lembrar de todos." No terceiro dia, sem pistas, contratou um detetive particular. O detetive espalhou a foto dela, retirada das câmeras da mansão, em igrejas, postos de saúde e cozinhas solidárias. Foram dias de silêncio angustiante, até que no 8º dia, um telefonema trouxe esperança. Um assistente social a havia visto no centro da cidade, debilitada, comprando remédio barato. O endereço indicava uma área conhecida por abrigar moradores de rua. Rafael dirigiu até lá e perguntou em cada esquina, mostrando a foto. Até que um homem alto de barba rala se aproximou. "Você é o pai do bebê?" perguntou. Rafael assentiu. "Esteban me disse que você poderia aparecer." "Ela está debaixo da ponte na Avenida Caracas." Sob a ponte, Rafael encontrou um grupo reunido em torno de uma fogueira improvisada. Entre eles, Esteban se levantou e apontou para uma barraca feita de lona. Lá dentro, Esperança estava encolhida sob cobertores sujos, o rosto pálido e os lábios rachados. "Esperança, sou eu, Rafael", disse ajoelhando-se. Ela abriu os olhos lentamente, confusa. "Sebastião, como ele está?" perguntou com voz fraca. "Mal. Está no hospital. Precisa de você." Ela tentou se sentar, mas a fraqueza não permitiu. "Você vai me mandar embora de novo quando as pessoas reclamarem?" sussurrou. Rafael balançou a cabeça. "Não, nunca mais. Eu prometo." Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e concordou. Só por ele. Rafael a carregou até o carro enquanto Esteban se despedia com um aperto de mão firme. No hospital, o Dr. Villanueva avaliou Esperança, pneumonia bacteriana,
desnutrição severa e desidratação. Foi internada imediatamente. Rafael dividiu os dias entre o quarto dela e o de Sebastião, que continuava apático. No terceiro dia de internação, com a febre controlada, o médico autorizou um encontro breve entre os dois. Quando Esperança entrou no quarto, Sebastião dormia. Mas, ao ouvir sua voz, abriu os olhos lentamente e esboçou um sorriso fraco. Esperança sentou-se ao lado, pegou-o nos braços e ofereceu a mamadeira. Ele aceitou, sugando com calma, olhando para ela como se confirmasse que era real. Rafael, parado na porta, sentiu um nó na garganta. Nos dias seguintes, o bebê recuperou o apetite. Esperança, ainda fraca, dedicava cada momento a cuidar dele. Eu fiz isso por ele, não por você, disse a Rafael em tom firme. Ele apenas assentiu, reconhecendo que reconquistar sua confiança seria um caminho longo. Uma semana depois, ambos receberam alta. Na volta à mansão, Rafael preparou um quarto melhor para Esperança, mas ela preferiu o antigo. Não estou aqui para luxo. Estou aqui por Sebastião, reforçou. Nos primeiros dias, o bebê voltou a sorrir e dormir melhor. Rafael, por sua vez, começou a chegar mais cedo do trabalho, buscando recuperar o tempo perdido. Mas a paz durou pouco. Logo, vizinhos como Patrícia e Alejandra apareceram com olhares de reprovação. Você acha prudente trazer essa mulher de volta? Questionaram. Rafael respondeu firme. Descobri que ela nunca fez nada de errado. Salvou meu filho. E isso é tudo o que me importa. Esperança passou pelo grupo com Sebastião no colo, sem dar atenção às conversas. O bebê, agora mais corado, ria alto, ignorando o clima carregado. Apesar da resistência externa, dentro da mansão, a rotina começou a se estabilizar. Rafael sabia que ainda havia um abismo de confiança entre ele e Esperança, mas cada noite em que Sebastião dormia tranquilo, parecia encurtar um pouco essa distância invisível. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e tensão. Sebastião, finalmente ganhando peso, passava horas brincando no tapete da sala, sorrindo sempre que Esperança se aproximava. Para Rafael, aquele som de riso infantil era como um antídoto contra meses de angústia. Ainda assim, cada vez que o telefone tocava, ele temia ouvir outra voz carregada de insinuações. Naquela terça-feira, o visor exibiu um nome que ele não via há anos: Rodrigo, ex-marido de Esperança. A princípio, Rafael pensou em ignorar, mas atendeu. A voz do outro lado foi direta. Você sabe com quem está lidando. Ela não é o que parece. Rafael manteve a calma. Rodrigo prosseguiu. Perdemos nosso bebê porque ela usou drogas na gravidez. Rafael, surpreso, encerrou a ligação, mas a dúvida se instalou como uma sombra. À noite, enquanto Esperança colocava Sebastião para dormir, ele não conseguiu evitar a pergunta. Rodrigo me ligou hoje. Disse que o bebê de vocês morreu por causa de drogas. Esperança ficou imóvel por um segundo. Depois se virou, olhos faiscando de indignação. Você acredita nele? O meu filho morreu porque o médico demorou a agir. Está no relatório. Ele sempre mentiu para me ferir. Rafael sentiu o peso da própria insegurança. Desculpe, eu não deveria ter perguntado desse jeito. Ela suspirou, ajeitando a coberta sobre Sebastião. Se toda vez que alguém inventar algo você me olhar assim, não vai funcionar. Ou confia ou não confia. As palavras dela ficaram ecoando na cabeça de Rafael pelos dias seguintes. Decidido a enfrentar o que fosse, ele escreveu uma longa postagem nas redes sociais. Contou toda a história. Como acreditou em mentiras, demitiu Esperança, ela acabou nas ruas e quase morreu. Como Sebastião adoeceu e só melhorou quando voltou a vê-la. Terminou com uma frase simples. Esperança Morales é a razão de meu filho estar vivo hoje. A repercussão foi imediata. Centenas de compartilhamentos, mensagens de apoio e também críticas. Alguns aplaudiam a coragem dele em admitir o erro. Outros o acusavam de estar sendo manipulado. Uma emissora local entrou em contato propondo uma entrevista conjunta. Rafael pediu que Esperança participasse, mas ela hesitou. Não devo nada a ninguém, mas se isso ajudar outras pessoas, eu falo. No programa, a jornalista perguntou como foi viver nas ruas. Esperança contou de forma crua. O frio, a fome, o medo, mas também as pessoas que conheceu e que a ajudaram. Eu só queria trabalho e dignidade, disse.
Quando questionada sobre perdoar Rafael, respondeu: perdão é um processo. Ele está tentando. Rafael, ao lado, confirmou: eu aprendi com o erro mais caro da minha vida. A entrevista gerou comoção. Esperança recebeu ofertas de emprego, mas recusou todas. Meu lugar é cuidando de Sebastião. Camila, ao assistir, tentou se justificar nas redes, dizendo que agiu por proteção. Foi massacrada nos comentários. Sem conseguir emprego no bairro, acabou trabalhando como doméstica em casas simples. Apesar do apoio crescente, havia quem continuasse espalhando desconfiança. Nos mercados e cafés próximos, Rafael percebia olhares e sussurros, mas ele estava determinado a não se deixar levar outra vez. A rotina na mansão passou a girar em torno de Sebastião, e isso, de certa forma, fortalecia o convívio com Esperança. Conversavam um pouco sobre o passado, mas o silêncio não era mais hostil, era uma trégua tácita. Meses depois, Esperança pediu algo inesperado. Quero adotar Sebastião oficialmente. Rafael se surpreendeu. Você já é a mãe dele, ela insistiu. No papel, não. Se algo acontecer com você, não quero que ele acabe com estranhos. A ideia ficou na cabeça de Rafael, e depois de refletir, ele concordou. O processo foi longo, com entrevistas e visitas de assistentes sociais. Quando o juiz perguntou se ela tinha certeza, Esperança respondeu sem hesitar: ele é meu filho no coração. Só falta no documento. No dia da audiência final, Rafael e Esperança saíram com o documento em mãos. Sebastião agora tinha duas figuras legais responsáveis por ele. Na saída, ela o abraçou e disse: você é meu filho de verdade, no papel e na alma. Rafael, emocionado, respondeu: e nós somos uma família do nosso jeito. A partir daí, a convivência ganhou um ritmo mais leve. Rafael começou a participar ativamente da rotina do filho: dar banho, contar histórias, levá-lo ao parque. Esperança, aos poucos, baixou a guarda. Ainda havia cautela em seus gestos, mas também um afeto silencioso pelo homem que aprendera a mudar. Alguns meses depois, em um domingo ensolarado, Rafael acordou com risadas vindas do quarto de Sebastião. Ao espiar, viu o menino correndo entre brinquedos, enquanto Esperança tentava capturá-lo num jogo de pega-pega. Pai, vem brincar! Gritou Sebastião ao vê-lo. Rafael entrou na brincadeira e, por alguns minutos, os três formaram um pequeno círculo de risos, como se o passado tivesse ficado longe. No café da manhã, Sebastião olhou para os dois e disse: mamãe e papai. Rafael e Esperança trocaram um olhar rápido. Não corrigiram. Naquele instante não importava se eram ou não um casal. O que importava era que, de alguma forma, haviam se tornado uma família. O tempo trouxe outras provas. Rodrigo tentou entrar em contato novamente, mas Rafael não atendeu. Patrícia e Alejandra, as vizinhas mais insistentes, pararam de comentar quando perceberam que nada mudaria. E Camila, de vez em quando, passava de ônibus pela rua e via pela janela da mansão a cena que mais temia: Esperança e Rafael ao lado de Sebastião, vivendo o que ela, por inveja, tentou destruir. Numa noite calma, depois de colocar Sebastião para dormir, Rafael encontrou Esperança na cozinha lavando a louça. Quero te agradecer, disse. Por quê? Por ter me deixado ser pai de verdade. Ela sorriu de leve. Você aprendeu. Isso é o mais importante. Ficaram alguns segundos em silêncio. Rafael então perguntou: você acha que algum dia vai me perdoar completamente? Esperança secou as mãos e respondeu: talvez. Perdão não é um presente. É algo que se constrói. Mas estamos no caminho. Do lado de fora, o vento balançava as folhas do jardim. Lá dentro, o silêncio era de paz, não de ausência. Sebastião, no quarto, dormia profundamente, seguro e amado. Não era uma história perfeita. Havia cicatrizes que nunca sumiriam, memórias que ainda doíam. Mas havia também um laço que resistiu à mentira, ao preconceito e à rua. E talvez no fim isso fosse mais valioso do que qualquer final feliz idealizado.